Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos, graça e paz. Estamos aqui hoje, dia 22 de setembro, quarta-feira, para mais uma palavra para nos edificar. Quero agradecer a você que já se inscreveu no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, comente, dê o seu like ou o seu dislike, né? E compartilhe essa mensagem com seus queridos. Ajude a crescer o nosso canal e também ajude as pessoas levando uma palavra que edifique. Se você também tem alegria e liberdade no seu coração e deseja contribuir para a divulgação da palavra de Deus por intermédio da Vida Plena, Ministério Internacional, os dados da conta e do Pix estão aqui na descrição do vídeo. Você pode enviar a sua contribuição, que vai ser de grande ajuda para nós. Quero também agradecer o pessoal que tem comentado nos vídeos, a Norma, a Fernandinha Gama, Patrícia Della Célia, Ruth, Raíssa, Lucijane, Lucinelma, Clarice, Sandra Paz, Divina, Isabel Braga, todos que comentam, isso nos ajuda, amém? Um abraço a todos e muito obrigado pelo incentivo. Continue fazendo isso. Quero falar hoje quero trazer essa meditação sobre Efésios capítulo 4. A partir do versículo 11 diz assim, Paulo fala, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, ou mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. A vontade de Deus, queridos, é que nós cresçamos, né? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4 diz, né, que a vontade de Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus, querido, Ele deseja sim que todos os homens sejam salvos. E para isso Jesus já cumpriu todo o requisito da salvação ali na cruz do Calvário, a exigência, né, do que precisava para a salvação da humanidade. Pagou o preço da nossa salvação com a sua vida, com o seu sangue. E Deus, Ele é o maior interessado, que todos sejam salvos. E na mente dele já foram salvos, porque o preço já foi pago. Nós só precisamos receber a mensagem da palavra de Deus, a mensagem do Evangelho, crer no Evangelho, crer na palavra de Deus, crer no Senhor Jesus Cristo e confessá-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas, seremos salvos. Porque é assim que diz a palavra, se com a tua boca confessares a Jesus em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos 10, versículo 9 e 10. Então a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Agora, não apenas serem salvos, mas também que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A salvação é a porta de entrada, é o primeiro passo da vontade de Deus, para mim e para você. Mas qual é o objetivo que Deus busca? Que nós cresçamos e cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. Deus não tem maior interesse em uma coisa do que na outra. Deus tem o mesmo interesse tanto na nossa salvação quanto no nosso crescimento, para que cheguemos à estatura de varões perfeitos, de maturidade. Deus deseja que nós cresçamos. Por quê? Porque existe um propósito nisso. Existe uma missão que Deus deseja que nós cumpramos aqui na terra. E essa missão Jesus diz lá em Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao 20, Jesus diz assim, então Jesus aproximando-se deles lhes assegurou, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos com todos os povos da terra, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. A instrução de Jesus aqui, querido, é para ganhar pessoas, mas também ensiná-las, fazer delas discípulos de Jesus. Então, depois que nós somos salvos, nós precisamos ter o desejo individual, pessoal, de crescer a cada dia, crescer espiritualmente. Quando você entende o que é o crescimento espiritual,
E quando você se dispõe a crescer espiritualmente, querido, os seus relacionamentos mudam, serão diferentes. Você vai ser uma pessoa mais misericordiosa, com mais compaixão. Você vai entender o tempo todo que as pessoas, assim como você, estão num processo de crescimento. E num processo de crescimento, todos nós estamos sujeitos a errar, a falhar. E aí, porque estamos crescendo, nós somos mais misericordiosos, compassivos e temos melhores condições de estender a mão para ajudar e não apontar o dedo para acusar. Amém, queridos? Quando se trata de criança, a gente espera o quê? Uma reação, uma atitude de criança. Mas quando a pessoa é adulta, nós esperamos uma ação correspondente, de adulto, maduro, né? E quando nós, mesmo nascidos de novo, espiritualmente falando, nós agimos, continuamos agindo como criança, isso nos impede de entrar logo no chamado de Deus para nossas vidas e cumprir o propósito de Deus, que é o ganhar vidas para o seu reino. A gente vai estar sempre, se a gente não cresce, a gente vai estar sempre envolvido em contendas, em querelas, em problemas, como uma criança. A criança sempre está, né, no meio de problemas, de briguinhas, meu brinquedo, o meu isso, o meu aquilo, não consegue repartir, não consegue dividir, não consegue ter um relacionamento porque o mundo gira em torno dela. Criança é assim. E nós não podemos, nascidos de novo, viver dessa maneira, como se o mundo girasse à nossa volta, né, queridos? Pedro, na sua carta, na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, do versículo 1 ao 3, Pedro fala assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Essa expressão, querido, leite espiritual, está falando da palavra, né? A palavra que é ministrada, né? A palavra ela é o alimento do Espírito. E na medida que nós somos recém-nascidos, a palavra funciona como um leite, né, para o bebê. Na medida que nós vamos crescendo, a palavra vai funcionar como um alimento mais sólido, né, na medida que nós vamos nos aprofundando no conhecimento da palavra. Então, Pedro está falando aqui de nós crescermos, né, através do alimento da palavra. Criança, querido, quando ela age como criança, é bonitinha, é normal, a gente entende porque é uma criança. Mas adulto agindo como criança não é bonito. Não é bonito. Chega a ser ridículo, né? A gente vê uma pessoa adulta agindo como criança. E essa não é a vontade de Deus para nós. Eu sei que muitas vezes a gente também não quer isso, mas às vezes a gente se vê agindo assim. Se a gente se vê agindo assim, precisamos nos corrigir. Amém, queridos? Entenda bem, querido, o nível espiritual que você deveria estar vivendo para que você possa trabalhar na obra, para que você possa crescer no conhecimento de Deus, da palavra, para que você possa frutificar no reino. Nós precisamos crescer. Uma vez salvos, não tem como voltar atrás. O caminho é o crescimento. E o crescimento passa por mudança de atitudes, passa pelo propósito de Deus. Paulo, na sua carta aos Gálatas, no capítulo 4, a partir do versículo 1, Paulo diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao vosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai, ou Paizinho. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Quando você lê a carta dos Gálatas, que Paulo escreveu para a igreja da Galácia, para os Gálatas, desde o capítulo 3, Pedro Paulo, ele vem esclarecendo sobre o novo nascimento. E ele diz que chega um tempo de maturidade que a criança, né, na cultura da época, ela precisava de um tutor, até o dia que ela se tornasse adulta, se tornasse independente, se tornasse
madura. A palavra menor aqui é traduzida pela palavra népios, que no grego significa criança, ou imaturo, ou inexperiente. Mas, depois que a criança atinge uma certa maturidade, ela se torna independente. E ela passa a representar, então, o pai aonde ela estiver. Para isso, né, essa palavra que é utilizada para significar maturidade é a palavra huios no grego, que é filho perfeito, maduro, adulto. Jesus, quando é referido como o Filho de Deus, o Filho do homem no Novo Testamento, é usada essa palavra, huios do grego. Um filho maduro, um filho perfeito, um filho adulto, que pode representar bem o seu pai, que pode negociar, né, em nome do seu pai. Mas nem sempre, quando se refere a nós como igreja, é usada essa palavra. Existem algumas coisas que nós temos como direito em Cristo, que já foi conquistado para nós na cruz do Calvário. Jesus já pagou o preço. Já está disponível. Deus já, pela sua graça, já nos liberou. Mas nós só vamos desfrutar quando crescermos no conhecimento de Deus, quando crescermos no conhecimento da palavra, quando nos tornarmos adultos, maduros na palavra. Enquanto permanecemos como crianças, a gente não desfruta, e a gente fica perdendo tempo, a gente fica perdendo energia, gastando energia em coisas que não levam a lugar nenhum. Em Mateus capítulo 3, versículo 17, quando Jesus foi batizado, né, quando ele saiu das águas, uma voz do céu disse: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo." Aqui Jesus está sendo apresentado como huios, um filho maduro, um filho adulto, um filho perfeito, que pode, porque é maduro, porque é adulto, porque é perfeito, falar em nome do seu pai, que pode representar o seu pai, que pode negociar em nome do seu pai. Por isso, querido, que Jesus tinha tanta ousadia. Ele era um homem maduro, espiritualmente. E hoje, qual é o nosso dever? Já nascemos de novo, somos novas criaturas, somos filhos de Deus. Nós precisamos buscar o crescimento espiritual. Como se faz isso? Buscando parar e ler a palavra, meditar na palavra, congregar, acolher com mansidão a palavra em nós implantada. Sabe, queridos? É assim que crescemos. É a palavra que traz o crescimento. É o contato com a palavra que traz o crescimento. E como filhos maduros, o que vai acontecer? Nós vamos então realizar o propósito de Deus na terra, que é gerar muitos filhos para a família de Deus. É isso que Deus está esperando de nós. Não que a gente fique, sabe, perdido, no meio de questõezinhas, de coisinhas pequenas. Ai, olhou para mim, não falou comigo, ai, não fez isso, ai, não fez aquilo. Deus não está se agradando disso, querido. Deus quer me ver, eu e você, filhos maduros em quem Ele se alegra. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te agradeço por a tua palavra. A tua palavra é a verdade. Te agradeço, Pai, por esta palavra sendo libertadora, sendo restauradora, sendo, Pai, um ponto de inflexão na nossa trajetória. Que possamos, Pai, reconhecer naquilo que estamos agindo como crianças e possamos buscar, então, o crescimento, para que possamos, Pai, te servir, possamos frutificar, que este é o teu propósito. Pai, eu quero te agradecer pela recuperação completa do Fernando e do Sérgio Bandeira. Te agradeço pela família da Val, por salvação, por cura, por libertação do seu Walter, Dona Leide, Walter Filho, Fábio, Rafael, Val, todos os familiares. Te agradeço, Pai, pela vida do Luiz Eduardo e da Patrícia Mergulhão, sua mãe. Anjos do Senhor, cerca aquele apartamento, guarda a vida deles, livra-os de todo o mal, em nome de Jesus. Pai, te agradeço pela recuperação da Joyce Gama, toda a sua família. Muito obrigado. Te agradeço pela cura do seu Antônio Gomes Costa, pai da Andréia, esposa do Alex, amigos da Cláudia, e a cura do Lucas, filho do pastor William. Muito obrigado, Pai. Oro também em favor da Lorena, a Bole, pela recuperação completa dela. Anjo do Senhor, cerca a vida dela e guarda a vida da Lorena.
Em nome de Jesus. Anjos do Senhor, cerca também a Laurinha, neta da Norma. Aonde ela estiver, nesse hospital, cerca a vida dela. Em nome de Jesus Cristo, todo espírito maligno, contrário ao Santo Espírito de Deus, que intenta contra a vida da Laurinha, eu repreendo agora em nome de Jesus. Anjos, façam a limpeza espiritual naquele lugar. Que não fique nenhum espírito maligno, contrário, que intenta contra a vida da Laurinha. E que a Laurinha se recupere rápido e saia daquele hospital para a honra e glória do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, eu oro também em favor do trabalho da Fernanda e do Rodrigo. Pai, portas abertas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Fiquem na paz, até a próxima. Não se esqueça de dar o seu like, de comentar e de compartilhar este vídeo. Até a próxima.